Este programa foi produzido pelos educadores da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga, com o propósito de implantar estratégias de tecnologia educacional que permitam uma rotina de aprendizagem às nossas crianças neste período de pandemia. Bom dia, queridos alunos! Bom dia a todos que estão acompanhando as nossas aulas. Vamos dar continuidade com a nossa aula de língua portuguesa, onde estamos apreciando os poemas e as quadrinhas. Unidade 4. Quem recita, seus males evita. E hoje nós vamos utilizar o livro Revistinha. Pode pegar e abrir na página 37. Antes de eu iniciar, deixa eu falar. Essa atividade nós já realizamos ela em uma das nossas aulas passadas, a página 36, onde estava escrito assim, número 8. Agora vamos colocar algumas quadrinhas em ordem. São 4. O professor vai ler cada uma e em seguida você deve numerar os versos de 1 a 4 na ordem correta. Lembraram dessa atividade? Sim? Nós sabemos então que as quadrinhas, os versinhos dela estão tudo fora de ordem, certo? E nós vamos ter que colocar os números na ordem correta dos versinhos. Certo? Então vamos lá. A página 36 nós já fizemos, agora vamos fazer a 37. Já abriram? Vou ler para a gente ver como estão os versos. Vamos lá? O título é Vestido Curto. Vestido curto, da perna grossa. Papai não gosta? Eu sou pequenina. Vocês conhecem essa quadrinha? Sim? Tenho certeza que sim. E ela é uma graça, não é mesmo? Bom, qual é o primeiro versinho? Vamos recitar para a gente saber qual é? Como que começa essa quadrinha Vestido Curto? Começa com Eu sou pequenina. E como que eu começo a escrever? Eu. Isso, começa com a letrinha E. E de Evandro. Já acharam? Vamos ver? Aqui não é a letrinha V. Não. Aqui também não. Aqui também não. E aqui? Aqui começa com E. Vamos ler para ver se é mesmo? Vamos lá. Eu sou pequenina. Já achamos. Então esse vai ser o número 1. Vamos colocar. Pronto? Vamos continuar então para a gente saber qual será o segundo versinho. Então o primeiro é Eu sou pequenina, da perna grossa. Da perna grossa é o segundo. Já acharam? Olha lá. Da perna grossa. Começa com dá. Dá de Daiane. Como que é o dá? O D e o A. Muito bem. Vamos ver? Aqui não é. Aqui. Aqui tem o D. O D e o A. Ficou dá. Vamos ler tudo? Da perna grossa. Muito bem. Então esse é o número 2. Pode colocar. Vamos lá continuar? Eu sou pequenina, da perna grossa, vestido curto. Onde
está o vestido curto? Já acharam? Mas vocês estão muito espertos. Começa com a letrinha V, muito bem. Vamos ver? Vestido curto. É o primeiro. Então aqui nós vamos colocar o número 3. E agora? Agora tá fácil, né? Só tá faltando um quadradinho, vocês já descobriram, já sabem. Mas vamos falar novamente. Eu sou pequenina, da perna grossa, vestido curto, papai não gosta. Acharam? Muito bem. Papai não gosta. Esse é o número 4. Vamos conferir como que ficou a ordem dos números. Olha lá. 3, 2, 4, 1. Vamos lá? Eu sou pequenina, da perna grossa, vestido curto, papai não gosta. Pronto? Agora vamos para outra quadrinha. O título é Galo. Vocês conhecem essa? Vou ler para a gente ver como estão os versos. Vamos lá. Comia milho na mão, agora que sou galo velho. Quando eu era galo novo, bato com o bico no chão. Também está toda fora de ordem. E qual é o primeiro versinho? Como que eu inicio essa quadrinha? Vocês sabem? Isso! Quando eu era galo novo. Quando eu era galo novo. Como que começa? Quando. E como que é o quando? Muito bem, começa com a letrinha Q. Vamos procurar? Aqui não é. Também não. Aqui começa com a letrinha Q. Será que é quando? Vamos ver? Quando eu era galo novo. Achamos, então aqui nós vamos colocar o número 1. Pronto? Vou ler para sabermos qual é o segundo versinho. O primeiro é: quando eu era galo novo, comia milho na mão. Comia milho na mão. Termina com, prestem atenção, mão. E isso termina com O, muito bem. E começa com comia. Isso, o C e o O. Vamos procurar? Olha, aqui já tem o C e o O. Será que é? Vamos ver. Comia milho na mão. Muito bem. Número 2. Vamos continuar. Quando eu era galo novo, comia milho na mão. Agora que sou galo velho, começa com A. Muito bem, já acharam? Aqui está, número 3. Quando eu era galo novo, comia milho na mão. Agora que sou galo velho, bato com o bico no chão. Já acharam? Muito bem! É o último, número 4. Então ficou 2, 3, 1 e 4. Vamos ler a quadrinha toda? Quando eu era galo novo, comia milho na mão. Agora que sou galo velho, bato com o bico no chão. Muito bem, e finalizamos mais essa atividade. E para encerrar, quero lembrar com vocês que as quadrinhas são formadas por versos, por 4 versinhos. E hoje eu vou deixar uma tarefinha que eu tenho certeza que vocês vão adorar. De todas as quadrinhas que nós apreciamos nessa nossa unidade, eu quero que vocês escolham uma, a sua preferida, e grave um áudio e mande para a sua professora, que eu tenho certeza que ela vai ficar muito contente em receber esse áudio.
E a nossa aula chegou ao fim. Um grande abraço e até mais! Bom dia, sou a professora Manuele Silvério. Na última aula, nós fizemos uma lista de cantigas e eu deixei 2 para vocês terminarem aí na casa. Conversaram com a professora, corrigiram, fizeram certinho. Então, olha só, era esta cantiga e esta. Quais são os nomes dessas cantigas? Então, vamos dar uma olhadinha. Nós tínhamos feito borboletinha, sapo cururu, a barata e pombinha branca na aula. E ficou esta daqui, que é capelinha de melão. E este outro aqui, que é a cantiga do caranguejo. Fizeram certinho? Muito bem. Então, vamos para a aula de hoje. Abram o livro Ler lá na página 145. Vamos pensar um pouquinho. Nós estamos trabalhando cantigas, certo? Onde mais a gente pode pesquisar, lembrar e aprender mais cantigas? Sim, a gente pode pesquisar na internet, em livros, mas tem um outro jeito que também é bem fácil e está pertinho de vocês. A gente pode escrever um bilhete que a gente já aprendeu a fazer nas nossas aulas, um bilhete para alguém que está aí na casa com você, para que essa pessoa cante para você alguma cantiga que ela conhece, ajudando você a aprender mais uma cantiga para colocar no livro. Olha que legal! Boa ideia, né? Então, vamos pensar em escrever esse bilhete? Vocês lembram como que é a estrutura do bilhete, como que a gente faz? Olha só, nessa página 145, na atividade 1C, tem as linhas aí, certo? E o que diz aí no enunciado? Olha só, escreva junto com sua professora e colegas um bilhete solicitando a um adulto da sua família que escreva uma cantiga conhecida por ele. Então, vamos elaborar esse bilhete, certo? Façam bem bonitinho aí nessas linhas e depois vocês mostram para essa pessoa, para ela ajudar vocês, certo? Combinado? Então, vamos pensar novamente no bilhete. Como que a gente começa o bilhete? Já vou escrevendo direto? Não, né? Muito bem lembrado. Se eu estou escrevendo o bilhete para alguém, precisa ter o nome desse alguém no bilhete. Então, a primeira coisa é o nome dessa pessoa. Se vai ser para mamãe, vocês escrevem mamãe. Se vai ser para o papai, vocês escrevem papai. Ou então pode ser a vovó, o titio, a titia, quem tiver aí com vocês. Vocês escolhem uma pessoa e escrevem aí, certo? Na primeira linha do bilhete, combinado? Aí vocês vão colocar uma vírgulazinha e vão na linha de baixo escrever o que vocês querem. Então, o que a gente pode escrever nesse bilhete? Vamos pensar? Você pode me ajudar me ensinando uma cantiga? Uma ideia legal, né? Então, olha só, podemos fazer assim. Que tal escrever? Você poderia escrever e ensinar uma cantiga para mim? Olha, vamos escrever isso fazendo uma pergunta, que daí eles vão responder para vocês o bilhete, certo? Então, vamos lá? Vamos escrever então. Você poderia. Como que é o você? Olha só. Você. Não esqueça do acentinho em cima do E, certo? Então, você poderia... a gente tem que fazer uma pergunta assim, bem certinho, né? Poderia escrever. Sim, que se ele escrever, ajuda, facilita ali na hora da gente escrever também, né? Então, escrever e ensinar. Para ele ensinar, além de escrever, ele vai te ensinar a cantar essa cantiga, certo? E ensinar uma cantiga para mim. Então, uma cantiga para mim. E não esqueçam do ponto de interrogação, que aqui está mostrando que foi uma
pergunta, certo? Então eles vão ler como sendo uma pergunta. Tudo certinho? E depois, o que precisa ter? Escrevi o bilhete e entrego assim? Não, né? Porque quem recebeu o bilhete não vai saber quem escreveu. Então a gente precisa encerrar esse bilhete para ser bem carinhoso e a pessoa gostar bastante desse bilhete. A gente pode colocá-la assim, beijo, um abraço, né? Eu vou colocar aqui assim, beijos, que quem receber vai gostar bastante de ler. E daí escrever o quê? O nome, o seu nome, para o papai, a mamãe ou a vovó, quem recebeu o bilhete, saber quem é que escreveu. Então você vai escrever seu filho ou sua filha e o seu nome, certo? E escreveu. Outra coisa muito importante é a data. Coloquem a data de hoje, para saber que vocês fizeram esse bilhete hoje, combinado? Então, feito o bilhete, nome para quem vocês querem fazer, escreve o bilhete, faz a pontuação toda certinha, beijos, sua filha, seu filho, escreve seu nome e coloca a data. Aí vocês vão pegar o livro e mostrar para essa pessoa. Aí ele vai pensar numa cantiga, vai escrever numa folha e entregar para vocês. Olha que legal, combinado? Aí vocês peguem, sabe o que vocês podem fazer? Colocar no livro de cantigas. Vocês já estão começando a fazer? Eu já comecei a fazer o meu, eu já mostro para vocês. Antes de eu mostrar, vamos lá para a página 146, que tem uma cantiga que eu gosto muito, que eu já comecei a colocar ela no meu livro de cantigas. Olha só, se essa rua, se essa rua. A gente conhece ela com outro título, né? Se essa rua fosse minha. Mas dependendo da região do nosso país, ela tem um título diferente. Às vezes até a música muda algumas palavrinhas, né? Mas isso não tem problema. Continua sendo a cantiga que a gente conhece, certo? Aqui no nosso livro tá assim, se essa rua, se essa rua. No seu livro, você pode colocar se essa rua fosse minha, porque é a mesma cantiga, combinado? Então, olha só, eu vou ler ela para vocês lembrarem um pouquinho. Se essa rua fosse minha. Não dá para ler, né? Tem que cantar. Eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhante para o meu amor passar. E olha que legal, essa cantiga é dividida em 3 estrofes. Foi aquela primeira, segunda e terceira estrofes. Olha que legal. Nessa rua tem um bosque que se chama solidão. Dentro dele mora um anjo que roubou meu coração. Se eu roubei seu coração, é porque te quero bem. Se eu roubei seu coração, é porque tu roubaste o meu também. Olha, essa música é muito linda, não é verdade? Todo mundo gosta de cantar ela, né? E eu coloquei ela no meu livro de cantigas. Olha como tá ficando o meu livro. Eu fiz ele bem grandão. Eu escolhi colocar assim as cantigas preferidas do 2º ano. E daí, olha só. Aqui dentro o sumário, escrevi sumário. Já coloquei essa cantiga, se esta rua fosse minha, que é como eu conhecia o título, certo? E daí, na primeira página, aqui tá marcado, como tem 1, 2, 1, 2, 3. Então, olha a página 3, sumário 1, atrás do sumário 2, 3. Página 3, eu escrevi a cantiga e coloquei uns coraçõezinhos aqui. E toda a cantiga que a gente aprender aqui, que nós vamos aprender muitas cantigas nas nossas aulas, eu vou colocar no livro. E vocês também podem colocar cantiga aqui
para quem vocês escreveram o bilhete, a cantiga que colocar para vocês, vocês colocam no livro também. Caprichem, hein? Tô super curiosa para ver o livro de vocês. E olha só, então este é o meu livro de cantigas. Encerro esta aula aqui. Um super beijo para vocês. Olá, crianças! Bom dia! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Eu sou a professora Adriana, do 3º ano. Então vamos para a nossa aula de língua portuguesa? Olha lá, acompanhe junto comigo. Produção de texto. Escrever para aprender. Que tal reescrevermos juntos a parte inicial do conto O Senhor Leopardo e a Pequena Cabra? Antes de tudo, nós precisamos recuperar o texto. Então vamos lá. Para recuperar o texto, nós seguimos alguns passos. Qual foi o primeiro? A leitura, não é verdade? E a segunda parte eu deixei para vocês como tarefa, que era o reconto. E aí, como foi? Vocês conseguiram realizar? Tenho certeza de que conseguiram. Agora, hoje, nós iremos para o terceiro passo. Olha, na atividade número 8 aí do material de vocês, tem a hora do planejamento do texto. Então, hoje vocês irão... O que nós iremos fazer agora? Nós iremos listar os acontecimentos aí do texto conforme a ordem em que está no texto, conforme a ordem dos acontecimentos. Para isso, crianças, tem um espaço aí no livro de vocês, na página 92. Na página 92 do livro de vocês, tem esse espaço aí para o planejamento do texto, certo? Então, agora o que nós iremos fazer? Nós iremos aqui retomar o texto e relembrar os pontos principais, como ele iniciava, certo? Então vamos lá. Iremos começar aí do início. Então peguem o lápis, a borracha de vocês e vamos retomar o conto. Crianças, como que começa esse conto? Qual é o início dele? O que ele nos traz? Olha lá. A pequena cabra se afasta da casa e acaba se perdendo. Não foi isso? Isso, então vocês irão escrever aí nesse espaço de vocês. E depois, o que aconteceu? Por que ela acabou se perdendo? Olha, a chuva havia visitado a terra há pouco tempo lá. E quando, crianças, a chuva visita a terra, como que a grama fica? Olha, foi um dos motivos que ela se perdeu. A cabra saboreava uma viçosa grama verde. Exatamente. Então, como havia chovido há pouco tempo, a grama estava verdinha. E isso acabou aí atraindo a cabrinha cada vez mais para longe, não é verdade? E depois, o que acabou acontecendo? Ao avistar uma área ainda mais verde e viçosa, vai para mais longe da sua casa. Crianças, se vocês observarem aqui, nós temos praticamente aqui o início do conto, não é verdade? Ela observou a grama estava verde e ela foi comendo, e se afastou cada vez mais para longe. E aí depois, o que aconteceu? Quando ela estava lá, já no meio da mata, o que houve? Apareceu o Senhor Leopardo, não é verdade? E aí? Depois que ele apareceu, os dois conversaram? O que houve neste momento? Lembram-se? Olha lá. Os dois começaram a conversar. Exatamente. Os dois começaram a conversar. Crianças, então vamos ler novamente como ficou aqui a primeira parte aqui do nosso planejamento do conto? Olha lá, então vamos retomar desde o início como que ficou. A pequena cabra se afasta da casa e acaba se perdendo. A chuva visita a terra. A cabra saboreia uma viçosa grama verde. Ao avistar uma área ainda mais verde e viçosa, vai para mais longe da casa. É isso mesmo? E aí, o que vocês estão achando? Está correto? E então, quando ele estava longe, o que aconteceu? Apareceu o Senhor Leopardo, não foi? E os dois começaram a conversar, certo? Agora eu vou dar uma pausa para que vocês escrevam, então, o terceiro passo aí dos nossos procedimentos para reescrever esse conto, certo? Então, vocês podem pausar aí também o celular de vocês, o tablet, o computador e escrever aí no espaço de vocês. Eu vou aguardar um pouquinho.
E aí, anotaram? Então vamos para a outra parte. Vamos lá, acompanhe junto comigo aí. E depois? E depois que o senhor Leopardo aí pulou da pedra e falou com a cabrinha, qual foi a conversa deles? Conseguem se lembrar? Olha, vamos lá. A cabra inventou uma desculpa quando o senhor Leopardo perguntou o que ela estava fazendo aí. Não é verdade? Ele pulou de uma pedra e perguntou para ela: o que você está fazendo aqui na minha mata? E aí? Lembram-se da esperteza da cabra? Ela inventou uma desculpa. E depois? Ao ouvir a cabra, o que aconteceu? O senhor Leopardo, ele riu e fez uma proposta a ela para não comê-la. Crianças, qual foi a proposta? O que ele propôs para ela? Que ela... E aí? Que ela falasse 2 verdades, exatamente. E ela conseguiu fazer isso? Conseguiu, não é verdade? Vamos ver aqui como que ficou. A cabrinha diz 2 verdades ao senhor Leopardo. E quais foram essas verdades? Quem consegue se lembrar? A primeira era que se ele estivesse com fome, ele já teria devorado, não é verdade? E a segunda? Que quando ela chegasse lá na casa dela, na vila dela e contasse que ela se deparou com o senhor Leopardo, que ele não a comeu, ninguém acreditaria nela. Olha que cabra esperta, crianças. E aí vamos ver como ficou? E o senhor Leopardo concordou, não é verdade? Porque ela conseguiu falar as 2 verdades. E então ele deixou que a cabrinha fosse embora, certo? Então novamente aqui, olha, eu irei parar. Vamos reler novamente o que nós fizemos aqui. Então, retomando o conto, olha lá. A cabra inventa uma desculpa quando o senhor Leopardo pergunta o que ela estava fazendo lá, não era? Na mata dele. Ao ouvir a cabra, o senhor Leopardo ri e faz uma proposta a ela para não comê-la. A cabrinha diz 2 verdades ao senhor Leopardo. E o senhor Leopardo concorda e a cabrinha vai embora. Então aqui nós já recuperamos aí todo o nosso texto, não é verdade? Nós conseguimos aí colocar no planejamento nosso. Então agora eu vou dar uma pausa. Vocês também podem pausar e colocar aí no livro de vocês, certo? Crianças, então aqui nós encerramos mais uma aula. Mas vamos relembrar novamente. Para resgatar o conto, qual foi a primeira coisa que nós fizemos? A leitura. Vocês fizeram o reconto e hoje nós fizemos aí o planejamento conforme os acontecimentos do conto. Leiam aí esse planejamento que amanhã nós iremos reescrever esse conto, certo? Eu encerro aqui a minha aula. Um abraço e até a próxima aula. Olá, crianças! Bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Aqui é a professora Ana Paula, do Sistema Municipal de Ensino de Itapetininga, trabalhando com vocês o conteúdo de língua portuguesa com material SESI do 4º ano. Na aula anterior, nós começamos a fazer a atividade 9 da página 83, onde vimos, olhamos, analisamos algumas palavras. Vocês lembram? Isso, recordamos o que eram os verbos, substantivos e começamos a fazer a atividade 9. Agora nós vamos dar continuidade, mas eu deixei como tarefa para vocês para que continuassem a realizar a atividade. Vocês fizeram? Foi fácil? Perceberam que todas aquelas palavras eram verbos e que elas estavam no infinitivo? Lembraram? Infinitivo é quando ela está na forma natural. Não está conjugada, não dá para nós percebermos se está no passado, presente ou futuro, se está no singular ou plural. E o que vocês tinham que fazer era conjugar, analisar o texto e colocar corretamente. Foi fácil, né? Então agora vamos para a correção. Vamos lá? A unidade que nós estamos trabalhando é a unidade 3 com contos de artimanha. E a atividade era a atividade 9. Esta parte nós já fizemos juntos. Vou fazer a leitura. O sapo e o coelho. O coelho vivia zombando do sapo. Achava-o preguiçoso e lerdo, incapaz de qualquer agilidade.
O sapo ficou zangado. Quer apostar carreira comigo? Com você, assombrou-se o coelho. Justamente, vamos correr amanhã, você na estrada e eu pelo mato, até a beira do rio. Até esta parte nós já realizamos. Vamos agora analisar o restante. Vocês perceberam então que rir, aceitar, parar, perguntar e reunir são verbos que estão no infinitivo. E a hora que vocês analisaram, ficou: o coelho riu muito. Riu muito e o quê? Aceitar, como ficou? Isso, aceitou. O coelho riu muito e aceitou o desafio. O sapo e o reunir, como vocês colocaram? Muito bem. O sapo reuniu todos os parentes e distribuiu-os na margem do caminho, com ordem de responder aos gritos do coelho. Na manhã seguinte, os dois enfileiraram-se e o coelho disparou como um raio, perdendo de vista o sapo, que saíra aos pulos. Correu, correu, correu. Parar, como ficou? Isso. Correu, 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 parou e... Isso mesmo. Perguntou: camarada sapo? E aí, o que aconteceu? Vamos continuar? O outro sapo respondia dentro do mato: oi! O coelho, recomeçar, como ficou? Isso mesmo. Recomeçar, julgar, gritar, chegar, declarar, são os verbos que estão no infinitivo. Então agora vamos lá. O coelho, isso, recomeçou a correr. Quando? Muito bem. Quando julgou que seu adversário estivesse bem longe, isso, gritou: camarada sapo! Oi! Coachava um sapo. Debalde, o coelho corria e perguntava, sempre ouvindo o sinal dos sapos escondidos. Chegar, como ficou? Isso mesmo. Chegou à margem do rio exausto, mas já encontrou o sapo sossegado e sereno, esperando-o. O coelho, muito bem, declarou-se vencido, adaptado de câmara cascudo. E aí, vocês acertaram? Conseguiram perceber? Conjugaram corretamente? Que legal, hein? Perceberam que todas essas palavras são verbos e que todas elas estavam no infinitivo e que vocês tiveram que analisar para ver em que tempo elas estavam para colocar corretamente. Isso faz parte da nossa gramática. Agora, acompanhem comigo o conto, agora já escrito corretamente inteiro. O sapo e o coelho. O coelho vivia zombando do sapo. Achava-o preguiçoso e lerdo, incapaz de qualquer agilidade. O sapo ficou zangado. Quer apostar carreira comigo? Com você? Assombrou-se o coelho. Justamente. Vamos correr amanhã, você na estrada e eu pelo mato, até a beira do rio. O coelho riu muito e aceitou o desafio. O sapo reuniu todos os seus parentes e distribuiu-os na margem do caminho, com ordem de responder aos gritos do coelho. Na manhã seguinte, os dois enfileiraram-se e o coelho disparou como um raio, perdendo de vista o sapo que saíra aos pulos. Correu, 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 parou e perguntou: camarada sapo? O outro sapo respondia dentro do mato: oi!
O coelho recomeçou a correr. Quando julgou que seu adversário estivesse bem longe, gritou: "Camarada sapo!" "Oi!" coachava um sapo. Debalde, o coelho corria e perguntava, sempre ouvindo o sinal dos sapos escondidos. Chegou à margem do rio exausto, mas já encontrou o sapo sossegado e sereno, esperando. O coelho declarou-se vencido. Adaptação de Câmara Cascudo. Legal, né? Então agora trouxe para vocês 2 palavras que eu acredito que vocês podem conhecer, ou seja, uma palavra diferente. Quer apostar carreira comigo? E aí? Carreira, o que será que significa? Você sabe? Carreira, trouxe algumas opções. Será que é percurso? Corrida? Profissão? Caminho? Mas você vai falar mas pode ser várias delas, ou pode ser uma só. Mas e aí? Nós temos que analisar as palavras observando o que ela está querendo dizer no texto. O que será que quer apostar carreira comigo? O que será que carreira quer dizer nesse texto, nessa frase? Você já sabe? Vamos ver se você acertou? Carreira quer dizer corrida. Quer apostar corrida comigo? Não foi essa a pergunta? Trouxe outra. Debalde, o coelho corria e perguntava, sempre ouvindo o sinal dos sapos escondidos. Debalde. Creio que essa seja mais diferente, não é mesmo? O que será debalde? Olha as alternativas. Debalde. Será que é vagarosamente? Calmamente? Inutilmente? Distraidamente? Analisem a frase. Qual das palavras é que dá certo, que é um sinônimo, que tem o mesmo significado? Debalde, o coelho corria e perguntava, sempre ouvindo o sinal dos sapos escondidos. Será que é vagarosamente, calmamente, inutilmente ou distraidamente? Já sabe? Vamos ver então? Inutilmente. Por que não estava adiantando? Por que será que não estava adiantando? É claro, né? Existiam vários sapos na beira do caminho. Então era inútil. Toda vez ele ia ouvir o coachar de um sapo, porque sempre ia ter um sapo ali do lado, à margem do rio. Então ficou inutilmente, o coelho corria e perguntava, sempre ouvindo o sinal dos sapos escondidos. Agora, vamos para a próxima. Letra A. Quem foi esperto nessa história? Qual foi o seu plano? Estamos falando de um conto de artimanha. Sempre vai ter aquele que é o esperto. E quem foi o esperto dessa história? Você já sabe? Vou dar um tempo para vocês responderem, pensarem na resposta e anotarem aí. Prontos? Vamos ver se a sua resposta ficou parecida com a minha? Vamos lá? Quem foi o esperto da história? Isso, o esperto da história foi o sapo, não é mesmo? O sapo foi o esperto. E qual foi o plano? O plano foi distribuir os parentes na margem do caminho, com ordem de responderem aos gritos do coelho, enquanto ele dirigiu-se tranquilamente à margem do rio para que o coelho o considerasse vencedor. Então, qual foi o plano? Você respondeu dessa maneira? Diferente, mas analisou e colocou os significados são o mesmo. Com outras palavras? Muito bem. Ficou diferente? Não foi essa a resposta? Não tem nada a ver? É o momento de fazer a correção. Apaga, arruma, respeitando sempre os sinais de pontuação, a letra maiúscula, parágrafo. Combinado?
Olha lá, vou dar mais um tempo para vocês fazerem a correção. Bom, por hoje é só. Eu espero você na próxima aula, para juntos nós continuarmos a resolver as questões sobre o sapo, hein? Combinado? Então até a próxima e fiquem com Deus! Oi, crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. E aí, fizeram a tarefinha de ontem? Assistiram a reportagem? Descobriram os elementos da reportagem? Descobriram o assunto principal da reportagem? Fotografaram e mandaram para a professora? Acredito que sim, né? Vamos dar sequência à nossa aula de hoje? Peguem aí o material então. Pegue o livro SESI, de língua portuguesa, lápis, caderno, borracha, e o livro Muitos Textos, Tantas Palavras, que hoje a gente também vai usar. Abra o livro de língua portuguesa do SESI na página 118. Nós vamos fazer a atividade 8. Aproveite e já coloque a data de hoje, por favor. Vamos ver o que a atividade está pedindo? Antes de ler a reportagem, animais também podem ser terapeutas e ajudar no tratamento de doenças. No livro Muitos Textos, Tantas Palavras, faça a seguinte atividade. Grife o título e os subtítulos da reportagem. É possível saber sobre o assunto da reportagem a partir dos elementos grifados? Explique. Lembre-se que grifar é passar um risco embaixo da informação. Tranquilo, criança? Então vamos lá. Vamos abrir o livro Muitos Textos, Tantas Palavras, na página 44 e vamos fazer os grifos, ok? Primeiro os títulos e depois os subtítulos. Página 44, título. Animais também podem ser terapeutas e ajudar no tratamento de doenças. Tempinho para vocês grifarem. Grifaram? Vamos ver como é que ficou? Isso, muito bem. Tem algum elemento, alguma palavra que a gente pode usar como palavra-chave para entender um pouco melhor esse título? Vamos ver qual palavra a gente circulou? Terapeutas. Vocês sabem o que significa terapeutas? Vamos ver juntos? Terapeuta. Pessoa que aplica procedimentos e ou métodos que buscam restabelecer a saúde ou a qualidade de vida de alguém. Tranquilo? Vamos para o próximo agora? Agora a gente vai ver o próximo, que é um subtítulo. Lá na página 44 mesmo. A PET terapia pode ajudar a tratar depressão, doenças cardíacas e estresse. Um tempinho para vocês grifarem. Grifaram? Vamos ver como é que ficou? Isso, muito bem. Tem algumas palavras-chave que a gente precisa conhecer um pouco melhor para saber sobre qual o assunto a reportagem vai tratar? Vamos ver essas palavrinhas? Terapia, a gente já viu lá no título, lá, né? De terapeuta. Depressão, doenças cardíacas. O que será que são doenças cardíacas, hein, gente? E estresse. Vamos ver o que significa cada uma delas? Terapia, tratamento que busca amenizar ou acabar com os efeitos de uma doença. Depressão, doença psiquiátrica de origem crônica, que causa alterações de humor, definida por uma tristeza intensa e permanente, agregada à dor, à desesperança, à culpa, etc. Com ou sem razão aparente, enfraquecimento físico ou moral, desânimo, esgotamento, abatimento. Doenças cardíacas, essa é mais tranquila, né, gente? Enfermidades no coração, alterações na saúde do nosso coração. E estresse, exaustão física ou mental provocada por várias e distintas razões, por sofrimento, doença, cansaço, pressão e trauma. Vamos lá para a página 45, o outro subtítulo. Qual o animal certo para PET terapia? Grifem aí, por favor. Grifaram? Isso, muito bem. Que animal será que é ideal para PET terapia? Qual vocês acham? Será que é o cavalo? O que vocês acham? Tem uma instituição aqui em Itapetininga que se usa o cavalo para terapia. Vocês conhecem? Isso mesmo, a APAI, é a ecoterapia. Vamos ver outro animal? O peixe. Será que o peixe funciona como um bom terapeuta na ajuda? Vamos ver outro animal? O jabuti. Será que o jabuti também funciona como terapeuta? Próximo animal, o tigre. Vocês já viram alguém com tigre para fazer terapia? Vocês imaginam esse animal ajudando os médicos terapeutas?
E o próximo? E os gatinhos? Será que os gatinhos ajudam na terapia? Próximo. E os cachorrinhos? Será que eles ajudam? Muitas pessoas já têm cachorrinho, né? Fazem parte da sua família. O cachorrinho, o gato, o jabuti. Qual animal ali será que não daria muito certo para fazer terapia? Qual que vocês acham? Pensem aí um pouquinho. Vamos para o próximo subtítulo. Prestem atenção. Vamos lá, página 46. Animais que curam. Grifem aí. Grifaram? Muito bem. Vamos ver a palavra-chave nesse subtítulo? Curam. O que será que é curar, né, gente? Vamos ver? Curar. Ficar livre de uma doença. Isso é muito bom, né? Vamos ver o próximo subtítulo? Estimula crianças. Grifem aí. Tranquilo esse, né, crianças? Vamos ver qual a palavrinha-chave? Estimular. Estimular é uma ação, né? Vamos ver o que significa? Estimular. Despertar o ânimo, o interesse de, encorajar, incentivar. Empenhar-se para que algo seja criado, realizado ou intensificado. Impulsionar. Promover. Será que esses animais têm todo esse poder? Será que isso realmente acontece? Estamos tendo bastante pistas sobre o assunto da reportagem que a gente vai ler. Tranquilo até aí? Vamos fazer um levantamento de tudo aquilo que a gente já viu? Vamos ver as pistas que a gente conseguiu levantar a partir do título e dos subtítulos. Vamos ver lá? Quais foram as pistas que a gente levantou? Que os animais podem ajudar no tratamento de doenças. Conseguimos ver isso no título e nos subtítulos. As doenças que esses animais podem auxiliar no tratamento são depressão, estresse e doenças cardíacas. Animais como o cavalo e o cachorro são utilizados em terapias. Mais uma pista. Animais podem animar as pessoas. Agora nós vamos voltar lá para o livro de língua portuguesa, lá na página 118 e vamos responder a atividade 8. Vamos lá? Um tempinho para vocês responderem aí, que agora ficou muito fácil, não é? Grife o título e subtítulos, nós já grifamos, da reportagem. É possível saber sobre o assunto da reportagem a partir dos elementos grifados? Nós grifamos e circulamos. Ficou bem mais tranquilo, não é? Vamos ver como que ficou a resposta? Acredito que sim, porque o título e os subtítulos sugerem que a reportagem tratará sobre animais que auxiliam no tratamento das doenças. Tranquilo, crianças? Fotografe a atividade e envie para a professora de vocês. Tranquilo? Por hoje é só. Se cuidem, continuem lavando as mãozinhas, usando álcool gel. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Este programa foi produzido pelos educadores da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga, com o propósito de implantar estratégias de tecnologia educacional que permitam uma rotina de aprendizagem às nossas crianças neste período de pandemia.